A borboleta monarca é um dos seres vivos mais delicados e ao mesmo tempo mais impressionantes de todo o planeta. Quando alguém olha para uma dessas pequenas criaturas, com suas asas laranjas intensas e os traços negros que parecem ter sido desenhados à mão, talvez não imagine que por trás dessa aparência frágil existe uma viajante incansável, capaz de percorrer milhares de quilômetros em uma jornada que desafia a lógica e a resistência. A migração da monarca é um dos maiores espetáculos naturais da Terra, um fenômeno que une ciência, beleza e mistério. Ao longo desta história, vamos mergulhar no caminho dessas borboletas, entender como elas se orientam, quais obstáculos enfrentam e por que sua sobrevivência é tão importante para o equilíbrio dos ecossistemas e também para nossa própria vida. As monarcas são originárias da América do Norte e se tornaram famosas justamente pela sua rota migratória. Todos os anos, milhões delas partem do Canadá e dos Estados Unidos e viajam até o México, onde passam o inverno em florestas específicas localizadas principalmente no estado de Michoacán. Essa viagem pode ultrapassar 4.000 quilômetros, uma distância que assusta até mesmo animais muito maiores, como baleias e aves de rapina. O mais impressionante é que nenhuma monarca faz o trajeto completo de ida e volta. A vida delas é curta, e o ciclo migratório acontece em várias gerações. É como se cada grupo de borboletas fosse uma etapa de uma corrida de revezamento, em que cada geração passa o bastão para a próxima até que o percurso inteiro seja completado. Imagine uma borboleta que nasce no verão, no Canadá. Ela se alimenta do néctar das flores, se fortalece e logo inicia o deslocamento em direção ao sul. No meio do caminho, depois de voar centenas e centenas de quilômetros, essa monarca se reproduz, deposita seus ovos em plantas específicas, principalmente as asclépias, conhecidas como milkweed em inglês, e depois morre. Os ovos eclodem, as lagartas se alimentam vorazmente dessas plantas, transformam-se em crisálidas e algumas semanas depois, novas monarcas surgem, prontas para continuar a jornada. Essas novas gerações vão descendo pelo território dos Estados Unidos até chegar ao México, onde, finalmente, milhões de borboletas se encontram em um espetáculo visual e sonoro inesquecível. As florestas de pinheiros e oiameires nas montanhas mexicanas tornam-se o refúgio ideal para o inverno. Os galhos ficam tão repletos de borboletas que, de longe, parece que as árvores ganharam folhas cor de laranja. O peso coletivo das monarcas chega a dobrar galhos inteiros, e quando elas batem as asas em conjunto, o som lembra o farfalhar de uma chuva leve. Durante meses, esses insetos permanecem relativamente imóveis, economizando energia até que a primavera comece a aquecer o ar e os convide a retornar. É nesse momento que inicia a viagem de volta para o norte, novamente dividida em várias gerações. A migração da borboleta monarca não é apenas uma maravilha estética, mas também um enigma científico. Como insetos tão pequenos conseguem se orientar em trajetos tão longos? Pesquisadores acreditam que elas usam uma combinação de pistas, a posição do Sol no céu, a percepção do campo magnético da Terra e, de forma ainda mais misteriosa, uma espécie de memória genética que indica o caminho a ser seguido. Afinal, muitas das monarcas que chegam ao México jamais estiveram ali antes, são descendentes das que partiram meses atrás, mas parecem saber exatamente onde pousar, como se houvesse um mapa inscrito em seus genes. Essa jornada extraordinária também revela um aspecto profundo da biologia. A vida de cada indivíduo é breve, mas, no conjunto, a espécie sobrevive porque cada geração cumpre um papel essencial no ciclo maior. É um lembrete poderoso de que, na natureza, a continuidade não depende apenas da força ou da longevidade de um ser, mas da colaboração entre muitos indivíduos ao longo do tempo. O que uma monarca não consegue concluir sozinha, milhões juntas conseguem realizar. Mas a viagem não é simples. No caminho, as borboletas enfrentam tempestades, ventos fortes, predadores como pássaros e aranhas, e, acima de tudo, as transformações impostas pelo ser humano. A destruição do habitat é uma das maiores ameaças. As florestas mexicanas onde as monarcas passam o inverno vêm sofrendo com o desmatamento ilegal. Sem essas áreas de abrigo, a sobrevivência durante o inverno se torna impossível. Nos Estados Unidos e no Canadá, as áreas de plantio agrícola muitas vezes eliminam as asclépias, as únicas plantas que servem de alimento para as lagartas. Sem as asclépias, as borboletas não conseguem se reproduzir. Outro problema é o uso excessivo de agrotóxicos.
Esses produtos químicos podem matar diretamente as borboletas ou contaminar as flores das quais elas se alimentam. Além disso, as mudanças climáticas alteram o regime das estações. Invernos mais curtos, verões mais longos ou períodos de seca afetam a disponibilidade de flores e a sincronia da migração. Em alguns anos, cientistas observaram que o número de monarcas diminuiu drasticamente, acendendo alertas globais. Apesar dessas ameaças, o espetáculo continua a encantar aqueles que têm a sorte de presenciar. No México, o turismo ligado às borboletas monarcas cresceu muito nas últimas décadas. Milhares de visitantes sobem as montanhas de Michoacán para ver de perto os santuários naturais onde as borboletas se concentram. Para muitas comunidades locais, esse turismo se tornou uma fonte de renda importante, incentivando a preservação das florestas. É um exemplo de como a conservação da natureza pode andar de mãos dadas com o desenvolvimento sustentável. Mas a monarca não é importante apenas por seu valor turístico ou simbólico. Ela é também uma polinizadora essencial. Enquanto se alimenta do néctar, carrega pólen de uma flor a outra, contribuindo para a reprodução de inúmeras plantas. Esse serviço ecológico é vital para a manutenção da biodiversidade e também para a agricultura. A perda das monarcas seria não apenas uma tragédia estética e cultural, mas também um golpe nos ecossistemas que sustentam a vida humana. A beleza dessa história está no contraste. De um lado, um animal frágil, com asas finíssimas que parecem papel colorido. De outro, uma capacidade de resistência e navegação que desafia até as tecnologias humanas. A migração da monarca é tão impressionante que muitos pesquisadores a comparam às viagens das grandes baleias ou das aves marinhas. Só que, neste caso, estamos falando de um inseto que pesa menos de 1 grama. É inevitável sentir um misto de admiração e humildade ao pensar que milhões de pequenos seres, com uma vida tão breve, conseguem realizar coletivamente um feito que nenhum humano seria capaz de repetir sem máquinas, mapas e combustível. Elas nos lembram de que a natureza guarda segredos que ainda estamos longe de compreender totalmente. No México, as borboletas monarcas têm ainda um significado cultural profundo. Para muitas comunidades indígenas, elas representam a alma dos mortos que retornam para visitar seus familiares durante o Dia de los Muertos, celebrado no início de novembro. Não por acaso, é exatamente nessa época que as primeiras monarcas começam a chegar às florestas mexicanas. Essa coincidência transformou a borboleta em símbolo espiritual, conectando ciência e tradição em uma mesma narrativa. Assim, a história da borboleta monarca vai muito além da biologia. Ela toca em aspectos culturais, ecológicos, econômicos e até espirituais. Ao acompanhar o bater de asas dessas criaturas, acompanhamos também um ciclo de renovação, resistência e continuidade. E é isso que torna a migração delas um tema tão fascinante para qualquer pessoa interessada na vida selvagem. A cada nova geração de borboletas monarcas, a história da migração se renova como uma epopeia cíclica que nunca tem um verdadeiro ponto final. Depois do inverno nas montanhas mexicanas, quando o frio começa a dar trégua e a primavera anuncia sua chegada, as monarcas que sobreviveram ao repouso prolongado se preparam para partir novamente rumo ao norte. É um espetáculo silencioso, mas grandioso, milhões de pequenos seres que, ao mesmo tempo, levantam voo em direção a territórios distantes que nunca conheceram, mas que parecem carregados na memória coletiva da espécie. Essa é a geração especial, chamada por muitos de geração Metuzela, em referência à figura bíblica de vida longa. Enquanto a maioria das borboletas vive poucas semanas, essa geração pode chegar a 8 meses de vida, justamente para suportar a jornada entre o México e as regiões mais ao norte da América do Norte. A viagem de volta não é menos impressionante do que a ida. Ao sobrevoar desertos, campos, cidades e rios, essas borboletas se tornam viajantes invisíveis para muitas pessoas que sequer percebem sua presença. E, no entanto, cada quilômetro percorrido carrega em si a continuidade de um processo evolutivo que levou milhares de anos para se consolidar. Quando alcançam o sul dos Estados Unidos, a maioria das monarcas já está pronta para se reproduzir. Depositam seus ovos nas plantas de Asclepia e deixam que uma nova geração assuma a responsabilidade de continuar a viagem. Assim, a travessia que começou meses antes nas montanhas mexicanas passa a ser compartilhada por filhas, netas e bisnetas dessas primeiras aventureiras. Cada lagarta que nasce é um pequeno milagre em si.
As larvas das monarcas apresentam cores vibrantes, com listras amarelas, pretas e brancas que sinalizam ao mundo: não me toquem, sou tóxica. De fato, ao se alimentar exclusivamente das folhas de Asclepia, elas acumulam substâncias químicas chamadas cardenolídeos, que tornam as borboletas desagradáveis ao paladar de pássaros e outros predadores. Esse mecanismo de defesa é tão eficaz que muitas outras espécies de borboletas evoluíram para imitar as cores da monarca, mesmo sem possuírem a mesma toxicidade. É o chamado mimetismo batesiano, um exemplo fascinante de como a natureza usa truques visuais para garantir a sobrevivência. Depois de alguns dias de intensa alimentação, a lagarta se prende a um galho e inicia o processo de transformação. Forma-se a crisálida verde esmeralda, pontilhada de detalhes dourados que parecem joias incrustadas. Dentro dela, ocorre uma metamorfose completa, tecidos se desintegram e se reorganizam, resultando em uma nova criatura alada. O instante em que a borboleta adulta rompe a crisálida e abre suas asas pela primeira vez é uma metáfora viva de renascimento. Quando secam, endurecem e ganham a cor vibrante alaranjada com veios negros, o ciclo está pronto para recomeçar. E assim, geração após geração, as monarcas seguem rumo ao norte, alcançando os estados centrais e, por fim, as províncias do Canadá. Ali, em meio aos verões breves, encontram abundância de flores silvestres e áreas adequadas para se reproduzir em massa. Esse é o ápice da expansão: milhões de borboletas espalhadas pelo continente, cobrindo campos floridos e margeando rios. Mas esse também é o início de um novo ciclo, porque quando o outono começa a se aproximar e as temperaturas caem, a natureza envia um chamado irresistível. Uma nova geração de Metuselas nasce, preparada para a longa jornada de volta ao México. É difícil para nós, humanos, compreender plenamente como uma criatura tão pequena consegue orientar-se em trajetos tão longos e complexos. Cientistas descobriram que as monarcas possuem uma espécie de bússola interna que combina diferentes pistas ambientais. Elas são capazes de perceber a posição do Sol e ajustar o voo de acordo com o horário do dia, utilizando um relógio circadiano interno para corrigir a rota. Também são sensíveis ao campo magnético terrestre, o que lhes dá uma orientação extra em dias nublados. Mais impressionante ainda é a hipótese da memória genética. Cada borboleta que nasce parece carregar, em seus genes, uma herança de direção e destino. Mesmo sem ter estado antes no México, uma monarca canadense sabe para onde voar. É como se a própria natureza tivesse escrito um mapa invisível em seu código biológico. Ao mesmo tempo em que essa capacidade nos fascina, ela também nos preocupa. Qualquer alteração significativa nas condições ambientais pode desorientar ou enfraquecer esse sistema complexo. Mudanças climáticas que alteram o ciclo das estações, desmatamento que reduz as áreas de abrigo, ou a eliminação das asclépias que garantem alimento às larvas são fatores que podem quebrar uma corrente construída ao longo de milênios. Nos últimos anos, pesquisadores têm observado quedas alarmantes na população de monarcas. Em algumas temporadas, o número de indivíduos no México caiu mais de 80% em comparação com décadas anteriores. Esses dados acendem um sinal vermelho para a comunidade científica e para os defensores da natureza. Mas, apesar das ameaças, há esperança. Organizações de conservação, governos e comunidades locais têm se unido para proteger tanto as áreas de inverno no México quanto as rotas de migração pelo Canadá e Estados Unidos. Projetos de reflorestamento, criação de reservas naturais e campanhas para incentivar o plantio de asclépias em jardins urbanos são algumas das estratégias utilizadas. Muitas escolas norte-americanas, por exemplo, estimulam crianças a cultivar essas plantas e acompanhar o ciclo de vida das monarcas como forma de educação ambiental. No México, comunidades indígenas passaram a ver nas borboletas uma fonte de renda sustentável, por meio do ecoturismo responsável, que garante a proteção das florestas. Esse engajamento humano mostra que ainda há chance de preservar o espetáculo para as próximas gerações. No entanto, exige esforço coletivo. A monarca não respeita fronteiras políticas, sua jornada atravessa 3 países diferentes, e, portanto, sua proteção depende da cooperação internacional. É um exemplo claro de como a natureza nos lembra de que os limites que criamos são ilusórios diante da interconexão dos ecossistemas. Além da importância ecológica e científica, a monarca também nos oferece lições simbólicas.
O fato de que nenhuma borboleta completa a jornada sozinha, mas apenas como parte de um ciclo multigeracional, é uma metáfora poderosa sobre continuidade e colaboração. Cada geração cumpre sua parte, sabendo que não verá o destino final, mas confiando que as próximas continuarão. Esse é um ensinamento que podemos aplicar à nossa própria existência. Muitas vezes, não colhemos os frutos imediatos do que fazemos, mas deixamos um legado para os que virão depois. É igualmente inspirador pensar no contraste entre fragilidade e força. Uma borboleta pesa menos de 1 grama, mas percorre milhares de quilômetros contra ventos, chuvas e tempestades. O que parece frágil à primeira vista revela-se resistente diante do desafio. Essa é uma mensagem universal. A verdadeira força nem sempre está no tamanho ou na aparência, mas na perseverança e na capacidade de continuar apesar dos obstáculos. A conexão cultural entre as monarcas e o Dia de los Muertos no México acrescenta ainda outra camada de significado. Para muitas famílias, a chegada das borboletas simboliza a volta das almas queridas que já partiram. Elas não são apenas insetos, mas mensageiras espirituais que unem vivos e mortos em um ciclo de renovação. Assim, a borboleta monarca é celebrada não apenas como fenômeno natural, mas também como parte da identidade e da espiritualidade de um povo. Essa fusão entre ciência e tradição reforça o quanto a natureza está presente em todos os aspectos da nossa vida. Conforme refletimos sobre a história das monarcas, percebemos que sua sobrevivência é também um reflexo de nossas escolhas como sociedade. Se continuarmos a destruir habitats, envenenar solos e alterar drasticamente o clima, arriscamos perder não apenas essa espécie, mas muitos outros seres vivos que dependem dela. Por outro lado, se decidirmos cuidar, restaurar e respeitar, estaremos garantindo que, todos os anos, milhões de asas laranjas continuem a colorir os céus das Américas. A borboleta monarca, com seu voo leve e silencioso, nos mostra que a grandeza pode se manifestar nas formas mais inesperadas. Não é preciso rugir como um leão ou dominar os mares como uma baleia para deixar um legado. Às vezes, basta bater asas incansavelmente, geração após geração, até transformar o impossível em cotidiano. E, assim, encerramos essa jornada sabendo que o ciclo recomeça. Daqui a alguns meses, novas borboletas nascerão, novas crisálidas se abrirão, novos campos serão coloridos. E quando o outono retornar, milhões delas mais uma vez partirão rumo ao México, repetindo uma coreografia escrita pela natureza em incontáveis eras. Cada uma cumprirá seu papel, e juntas continuarão a escrever uma das histórias mais belas que a vida selvagem tem para contar.